O Congresso Nacional aprovou a Lei Orçamentária para 2022. O valor total do orçamento aprovado é de 4,8 trilhões de reais. O salário mínimo fica em R$ 1.211,98, caso o INPC feche o ano em 10,18%. O teto de gastos ficará em 1,6 trilhão. O déficit fiscal será de 79,3 bilhões de reais. Os gastos com a dívida pública vão consumir 1,8 trilhão de reais. A projeção de inflação será de 5,02%. Na Comissão Mista de Orçamento, o relator deputado Hugo Leal incluiu no relatório a ampliação dos recursos para a educação, que vai contar com 113,4 bilhões de reais em 2022. A saúde vai receber 147,7 bilhões de reais. Também foram incluídos 2 bilhões de reajuste para servidores do Poder Executivo e 800 milhões para o reajuste de agentes comunitários de saúde. O relator também destacou 90 bilhões para o Auxílio Brasil e 40 bilhões para a atualização de benefícios previdenciários. Nós não reduzimos absolutamente nada nas áreas essenciais. Nessa área de previdência, nessa área de atualização dos benefícios previdenciários, aqueles dos mais necessitados e o Auxílio Brasil, nada foi retirado. Na saúde, nada foi retirado, foi acrescentado. E na educação, nós acrescemos aí, dentro desse universo, foram feitas todas as recomposições em todas as áreas da educação e acrescentamos algo em torno, aqui foi discutido, algo em torno de 3 bilhões e meio, por causa do esforço dos senhores e do trabalho, especialmente aqui da nossa senadora Rose de Freitas. Porque isso é prioridade. Por que essa comissão está tendo esse desfecho e a gente tem feito com isso com orgulho? Porque aqui não teve a vontade de nem da presidente, nem do relator. Eu costumo dizer que o relator geral pode muito, mas não pode tudo. O que avançou realmente nessa comissão, que não teve nada imposto à comissão. A comissão inverteu a pauta, colocou a educação em primeiro lugar, preencheu as lacunas da saúde, avançou na ciência e tecnologia e também não fez a agenda política que o governo determinou, porque nós precisávamos democraticamente defender todos os aspectos desse orçamento. Uma das grandes polêmicas da proposta do orçamento de 2022 foi o aumento do fundo eleitoral. Na proposta do governo, o fundo estava fixado em 2,1 bilhões de reais. Na primeira versão do relatório, foi para 5,1 bilhões e no relatório final ficou em 4,9 bilhões de reais. No plenário, o líder do PSL, deputado Vitor Hugo, chegou a apresentar um destaque na votação do fundo eleitoral, mas não conseguiu as 70 assinaturas necessárias. Nós queremos apenas que haja uma votação nominal para que todos saibam, para que o Brasil saiba de que forma cada deputado se posicionou, o senador se posiciona em relação ao fundo eleitoral e ponto. Eu comuniquei no início da sessão para dar tempo de Vossa Excelência conseguir as assinaturas. O partido de Vossa Excelência, como Vossa Excelência bem disse, tem 54 deputados. E o partido do presidente da República tem 43 deputados. Basta os deputados desses dois partidos assinarem, que já dá muito mais do que 70. No entanto, passados já quase 30 minutos da abertura da sessão e do comunicado, não chegou nenhuma assinatura que precisa ser, pelo entendimento da mesa, individual. Em nome do PSL, eu quero deixar claro que o partido é contra qualquer forma de destaque apresentada eventualmente pela liderança, e assim o é, porque compreende com clareza que as matérias foram suficientemente discutidas nesse parlamento, particularmente quando da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Nós podemos sim ter responsabilidade, mas não para constranger colegas lá fora, utilizando um discurso bravateiro, porque esse parlamento decidiu em 2015, 2016, que o financiamento empresarial de campanha era ilegal, era inconstitucional. Outra polêmica no projeto de lei orçamentária foram as emendas de relator, que contaram com 16 bilhões de reais. Essas emendas haviam sido suspensas pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Mas a própria ministra decidiu retomar a execução dos recursos, recomendando que as regras de transparência sejam observadas. São quase 16 bilhões
Para quê? Para emendas do relator. O que é isso? Ninguém sabe, ninguém viu. Vamos fazer uma instrução normativa para poder dar transparência, clareza nessas ações, nisso que a sociedade cobra. Mas, além de cobrar, a imprensa, todos que fazem seu trabalho, não vamos olhar só as emendas RP9, que são de 16 bilhões. Vamos olhar todos os recursos que são disponíveis. Vamos olhar o orçamento como um todo. Eu disse isso numa entrevista, quero repetir aqui, quanto mais luzes nós colocarmos no orçamento público, quanto mais pessoas estiverem acompanhando o nosso orçamento público, onde as despesas estão sendo alocadas, onde estão sendo conduzidas, melhor para a sociedade. Apesar dos pontos divergentes, deputados e senadores comemoraram o aumento para os gastos sociais. Fiquei muito orgulhoso, senhor presidente, do trabalho que conseguimos alcançar na Comissão de Orçamento. Talvez seja esse, presidente Rose, o orçamento mais generoso dos últimos anos que eu tenho participado na área da educação. Nada mais, nada menos do que aproximadamente 25 bilhões de reais, além do mínimo constitucional. Então, é um motivo de grande orgulho para estarmos aqui celebrando, comemorando esse momento importante da educação do país. O relatório do deputado Hugo Leal, que conseguiu, com o apoio de toda a Comissão Mista de Orçamento e da senadora Rose de Freitas, ampliar as verbas para educação, restituir o orçamento de 2019, ampliar os recursos para a saúde, garantindo o funcionamento de UTIs e ampliar o recurso para a ciência e tecnologia. Portanto, é um avanço o relatório do deputado Hugo Leal. Este relatório pode não ser tudo o que sonhávamos. É claro, nós temos muitas demandas no Brasil, mas vai entrar para a história, talvez, como o melhor orçamento da última década, porque ampliou investimentos na área social, basta falar do Auxílio Brasil, é o mais expressivo de toda a história da República, no momento que o brasileiro mais pobre precisa.